Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu resolvi falar sobre um tema que não é tão comum ser falado, mas que não pode ser negligenciado, que é pensar a nossa relação do carnaval, né, essa época de festa, de nostalgia, de encanto, com alguns aspectos da saúde mental. O carnaval, como a gente bem sabe, é uma época de diversão, de descontração, é uma época em que muitos dos nossos aspectos culturais, barramentos, de uma lógica cultural em que você tem limites, né, ela é distorcida, ela é, digamos assim, fora-incluída. Então, o carnaval é um momento em que, na realidade, se invertem algumas lógicas, né? A lógica do cotidiano, digamos assim. Então, pensar o aspecto da saúde mental nesse contexto, onde se inverte muita coisa, é fundamental. Tá? Então, cuidar da saúde mental nesse contexto é tão importante quanto cuidar da saúde física. Né? A saúde física precisa ser olhada no sentido de que é importante beber muita água, é importante tomar cuidado com o calor, a gente está numa época do ano que é muito quente. Então, para além dessa questão da saúde física, também a saúde mental deve ser posta em foco, tá certo? Então, falar sobre o carnaval é pensar na ótica do excesso. Carnaval é excesso. Carnaval é sair da lógica para o ato, para a ação. Carnaval é ação, é diversão, é uma época em que os sujeitos, em que nós passamos ao ato. A gente não pensa, a gente só vai e faz. E aí muitas pessoas acabam realmente entrando nessa lógica do excesso. E aí o excesso, por conseguinte, pode ser pensado pela via do patos, né? Da patologia. Né? Patologia é excesso em alguma medida. Então, esse aspecto é extremamente importante de ser pensado. Outro ponto que não pode ser desconsiderado é algumas dimensões que já nos atravessam na ordem que nós estamos, como por exemplo, FOMO, né? O Fear of Missing Out, né? O medo de estar por fora, o medo de não fazer parte de um determinado contexto, de uma determinada lógica cultural. Isso no carnaval tem uma dimensão também que pode ser mais forte, que pode ser mais complicada. Então veja, para além dessa questão de participar do carnaval em si, há modos mais ou menos aceitáveis da participação nessa festa, né? Nesse momento cultural. Além disso, né, uma coisa que é extremamente comum é o abuso de álcool e de outras drogas. Isso é um aspecto que pode prejudicar bastante a sua saúde mental. Então é importante olhar para essa questão, porque o álcool ele é um catalisador, né, catalisador dos afetos, beber socialmente, o álcool como mediador das relações, muito legal beber com os amigos, etc. Mas o excesso, sobretudo do ponto de vista de uma festa em que geralmente as pessoas saem da sua cidade, vão para outros locais, né, em que se tem aglomerações, então isso pode ser prejudicial, né, para algumas pessoas. E aí, dentro desse contexto, depois dessa nostalgia, dessa sensação de entorpecimento, também, né, a posteriori, depois disso, pode aparecer sintomas muito complicados, como por exemplo o sintoma da solidão, o sintoma do isolamento. É importante reconhecer que nem todo mundo se sente necessariamente feliz no carnaval. Carnaval não necessariamente é sinônimo de felicidade. Que na verdade algumas pessoas podem se sentir durante o carnaval ou depois, que
passa essa nostalgia podem se sentir tristes, isoladas, solitárias. E nesse contexto é importante uma rede de apoio. É importante apoiar esse sujeito para que se entenda que há aquele momento, há aquela vivência que é muito interessante, mas não há só isso na vida, né? Há outros aspectos, há outras coisas para se viver e outras coisas em que se pode ter gozo, em que se pode ter, enfim, felicidade, bem-estar, tá? Ainda nesse mesmo contexto é importante situar algumas dicas, alguns cuidados, né, em relação ao carnaval diante da saúde mental, certo? Pensar carnaval e saúde mental não precisa ser algo necessariamente contraditório ou antagônico. Então, vou discutir aqui com vocês brevemente algumas dicas para que haja, né, um facilitador desse processo, para que não se pense que depois que a coisa ali está feita, depois que você está dentro dessa festa, desse espaço, não há mais o que fazer. Claro, sempre há o que fazer, né? Então, primeiro, estabelecer limites, né? É possível ter doses de afeto, de felicidade, e que não precisem ser doses cavalares, pequenas doses. Inclusive, do ponto de vista neuropsicológico, do ponto de vista neuroquímico, quando você tem processos de liberação de serotonina e de dopamina muito fortes, para você alcançar aquilo ali depois é muito mais difícil, né? Por isso que a gente fala bastante da realidade, de encontrar relações reais, de encontrar situações reais do cotidiano que gerem bem-estar, né? Então, ter esses limites é muito importante. Então, escute seu corpo, se escute um pouco, escute seu corpo, veja os limites do seu corpo, os limites da sua mente, respeite seus limites. Isso é extremamente importante nesse contexto. A prática do autocuidado, ou seja, manter uma rotina de autocuidado mesmo dentro do carnaval pode ser importante. A conexão também com os outros, conecte-se, continue se conectando com pessoas significativas, já que o carnaval é uma atividade que é em grupo, né? Já que o carnaval é uma atividade que é em grupo, pratique, né, outras possibilidades em grupo, não só dentro do carnaval, tá? Mas leve esse grupo, talvez que você conheceu no carnaval, para outras instâncias da sua vida, por que não? E aí, para finalizar, caso ache necessário, procure o autocuidado de uma forma mais especializada, procure um analista, procure um terapeuta, procure um psicólogo. E, enfim, dá para viver o carnaval de uma forma muito mais interessante, aproveitar de modo que você não precisa se destruir ali, não é o fim do mundo, né? Haverão outros carnavais e você pode aproveitar ele da melhor forma possível, né, sem ter que se destruir nesse processo, tá? Então, basicamente era isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Quem gostou, curta, compartilha com alguém que você acha que precisa, ou que para quem seja relevante, eu envie essa mensagem. Muito obrigado.